Oi gente, nesse vídeo eu vou fazer mais um arranjo de suculentas. Mais uma vez inventando moda, dessa vez eu vou fazer um arranjo de suculentas aqui nesse depósito grandão aqui de plástico. Ele é bem fundo e não tem furos, então eu vou furar ele, vou dar uma limpada também. Esse é um plástico bem duro e como ele é bem comprido, acredito que vai ficar bem legal as suculentas aqui. Foi até difícil furar ele. E como ele é bem fundo, eu vou colocar aqui uma camada de drenagem bem boa. Vou colocar aqui bastante isopor. Aqui já dá pra ver mais ou menos a quantidade de isopor que eu coloquei. Para mim enxergar aqui o fundo desse depósito, eu tenho que afastar bastante os pedaços de isopor para mim poder conseguir enxergar o fundo. Então já tá uma camada de drenagem bem boa. E eu fiz vários furos também para escoar a água. E o substrato que eu vou usar é mais um teste. Esse aqui é um substrato que eu vou reaproveitar de alguns vasos. Então tem vários substratos aqui misturados. Tem até algumas bolinhas aqui de NPK, de alguns vasos que eu desfiz por último. Isso aqui é todo substrato bom. Não tem substrato com nematóide, por exemplo, que eu sempre descarto logo. Então vamos ver se vai dar certo. Tem aqui alguns pedaços grandes de carvão que eu vou tirar, porque com certeza esses pedaços de carvão estavam no fundo dos vasos que eu tirei o substrato. Eu vou reutilizar o carvão também se precisar. Tô gostando muito de fazer cobertura com carvão. Todas as mudas que eu vou usar nesse arranjo, eu mesma que fiz por folha, como, por exemplo, essa mudinha aqui de Sedeveria Mayalen, que tá a coisa mais linda, tá ficando com as pontinhas bem coloridinhas agora no inverno. Então tenho aqui várias mudas que eu vou usar nesse arranjo. E no geral eu quero usar só suculentas comuns, suculentas fáceis de encontrar, para vocês verem que dá para fazer coisa bem legal também com suculenta mais barata. Não precisa ser a suculenta mais cara do mundo para ficar um arranjo bonito, para ficar legal. Então a primeira suculenta que eu vou usar é a Echeveria prolífica, que tá aqui nesse vasinho. Tem até uma mudinha ali de Sedeveria Letizia que eu achei que tinha perdido a minha, mas achei essa mudinha perdida por aqui. E a Echeveria prolífica, ela enche bastante, ela fica bem colorida também, ela é muito fácil de fazer muda por folha. O problema dela é que cai bastante as folhas quando você mexe nela, mas ela brota muito fácil por folha. E uma coisa que eu vou fazer nesse arranjo, que geralmente eu não faço, é colocar as suculentas juntinhas. Nesse eu quero que elas fiquem bem juntinhas. Então, para esse arranjo, a minha ideia é fazer tipo um desenho com as suculentas. Então, eu vou colocar as suculentas da mesma espécie juntinhas. E eu quero colocar suculentas de cores diferentes perto uma da outra para dar um contraste bem legal. Eu vejo muitos arranjos assim em Instagram e até aqui no YouTube mesmo, de alguns canais aí de outros países. E eu acho que fica bem legal. Não é um arranjo que as suculentas vão se desenvolver, que vão crescer muito, porque elas vão estar ali bem apertadinhas, mas é um arranjo que você olha e enche os olhos. Então, depois que eu coloquei a Echeveria prolífica, eu peguei a Sedeveria Mayalen, mas eu acabei não gostando muito de como ficou uma do lado da outra, e aí eu mudei de ideia e peguei várias mudinhas ali de Echeveria chroma, que ela é mais escura, e aí contrastou com a coloração da Echeveria prolífica, que é bem clarinha, então achei que ficou bem mais legal assim. E diferente da Echeveria prolífica, que eu coloquei várias ali no cantinho, a Echeveria chroma eu fiz mais uma linha só dela, para dar mais destaque tanto para a Echeveria prolífica quanto para a suculenta que eu vou colocar do outro lado. E as mudinhas da Sedeveria Mayalen eu decidi colocar no outro canto do vaso, então tenho aqui várias mudinhas da Sedeveria Mayalen, é bem fácil fazer muda dela por folha também. Toda folhinha brota, principalmente as folhinhas da haste floral, por menores que elas sejam. E fiz uma linha ali, uma fileira, só de Echeveria chroma também. A próxima suculenta que eu peguei foi essa Echeveria Western Blue, Echeveria secunda, Echeveria pumila, rosa de pedra, tem vários nomes dessa suculenta, mas é uma suculenta que ela dá muitas mudinhas. Essa aqui bem pequenininha já tava com uma mudinha ali também, com várias pequenininhas embaixo. O único problema que eu acho dela é que ela seca bastante folha, tem que estar ali sempre tirando as folhinhas secas, mas ela é muito fácil de fazer mudas. Eu comprei ano passado um vasinho dela, número 11, e já tenho várias aqui. Depois eu escolhi a Echeveria Perle para dar sequência nesse canto do arranjo. A Echeveria Perle tem uma coloração bem diferente das suculentas que eu usei até agora. Olha essas 3 mudinhas aqui, que fofinhas. E a Echeveria Perle também é muito fácil de fazer muda por folha.
E achei que combinou bastante essa coloração dela mais rosada, perto aí das suculentas que eu já tinha colocado. E esse canto aqui tá ficando bem bonito. Para completar agora, eu escolhi uma suculenta com a coloração um pouquinho mais escura. Peguei aqui o sedum bronze. Tenho aqui algumas rosetas dele que estão com a coloração bem bonita. Sedum bronze é uma suculenta muito comum, de muito fácil cultivo, muito fácil de se multiplicar e fica linda tanto em arranjo quanto em vaso separado. Eu amo sedum bronze, tenho aqui duas da mesma bem diferente, uma que pegava mais sol e outra que ficava mais na meia sombra, para vocês verem a diferença aqui da coloração. Ela fica linda com essa coloração mais avermelhada e eu achei que foi a melhor escolha para mim fechar esse canto desse arranjo. Bom, e agora por último nesse canto do arranjo, eu peguei algumas mudinhas da Graptoveria Fantôme para contrastar aqui com a coloração mais escura do sedum bronze. Então, eu achei que já ficou bem bonito esse canto. Então, eu vou terminar aqui o outro lado e aí eu venho mostrar para vocês como que ficou. Bom, gente, já finalizei. Vocês já viram aí que eu coloquei alguns bichinhos de decoração. Primeira vez que eu coloquei em algum arranjo. Ficou assim os dois lados. Eu deixei no meinho esse espaço que ficou parecendo um caminho. Achei que ficou bem legal. Pra não ficar totalmente cheio de suculenta. E agora o que eu vou fazer é regar elas. Vai ser a primeira rega desse arranjo. E como eu já disse, aqui tá no inverno, mas tá um clima bem doido. Esses dias tem feito bastante sol. Só à noite que tem esfriado mais, mas durante o dia tá fazendo um solzinho até bom. Então não vai ter problema eu regar elas desse jeito. Então eu achei que o arranjo ficou muito bonito, que eu gosto de arranjos suculentas assim, é que a manutenção dele é bem de boa de se fazer. O que você vai ter que fazer é talvez tirar ali um matinho, tirar uma suculenta que cresceu demais ou que não tá se desenvolvendo. Aqui como eu compro terra vegetal, é difícil nascer matinho, não tenho problema com caracóis ou com lagartas. Então o maior inimigo aqui em arranjos assim que as suculentas ficam muito apertadinhas são as cochonilhas, mas eu tô usando alguns defensivos e aí elas nunca mais têm aparecido por aqui. Não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei algumas mudinhas ali da Jade. Foram alguns galhos dela que eu andei podando para ficar com um formato mais de árvore mesmo. E aí eles já estavam enraizando e aí ficou parecendo uma árvore no arranjo. Então o arranjo ficou assim, bem colorido, do jeito que eu queria, com bichinhos decorando aqui o arranjo. Essa era dos bichinhos decorando vasos, chega pra todos, se ainda não chegou pra você, um dia vai chegar. Então eu vou terminar o vídeo assim, com elas todas molhadinhas aqui de água. Me conta aqui nos comentários se você faria um arranjo tão cheio assim. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.